Elivaldo Barbosa, bom dia. Olá, Tiago, bom dia, tudo bem? Bom dia a você que nos acompanha. Difícil a situação nesses 42 municípios, né, Tiago? Verdade, o governo se antecipa dessa vez, né, adotando providências aí de forma que não se encare de forma mais severa a escassez de água. Claro, além de paliativas, essas medidas, embora paliativas, melhor dizendo, mas pelo menos elas foram antecipadas e, de certa forma, planejadas para evitar o pior, que é uma crise de desabastecimento de água, que isso ninguém deseja em lugar nenhum do Estado. Vamos lá então, Elivaldo, a política, não se fala em outra coisa, hoje em todo o país a expectativa pela retomada do julgamento da chapa Dilma Temer pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, que aparece aí na imagem. Elivaldo, a sessão começa às 19 horas, 7 da noite, é possível se estimar um resultado desse julgamento? Essa chapa vai ser cassada nas bolsas de apostas, digamos assim. O que está previsto? Olha, Tiago, as apostas estão muito divididas. Se levarmos em conta aí o relatório do ministro Herman Benjamin, aponta exatamente na direção da cassação da chapa inteira Dilma Temer, acusada de crime eleitoral na campanha de 2014. No entanto, a atmosfera que ronda esse julgamento nos leva a não arriscar muito assim num palpite concreto, assim, mais objetivo, exatamente porque tudo pode acontecer neste julgamento que começa hoje, inclusive absolutamente nada, como por exemplo o que deseja o Palácio do Planalto, que é exatamente, no mínimo, postergar o julgamento. Um pedido de vistas, por exemplo. Um pedido de vistas resolveria o problema do Palácio do Planalto, do presidente Michel Temer, porque o pedido de vistas, Tiago, não tem prazo para ser reapresentado no plenário, ou seja, quem pede vistas hoje, retira de pauta, pode ser no final do ano, início do outro, a situação do país pode mudar também, né? A situação do país, é bem verdade, de crise profunda na parte política, ela cria dificuldades para o presidente Michel Temer, que hoje é o protagonista. A ex-presidente Dilma está fora de cena, né? Já sofreu impeachment. Quando ela sofreu impeachment, havia uma alternativa de poder criada no próprio movimento pró-impeachment. E essa alternativa era exatamente o atual presidente Michel Temer. E a alternativa a Temer, neste momento, existe, nem mesmo nos setores políticos que dominam o poder no país, há consenso neste sentido. É por isso que eu acho que há uma tendência muito forte pedido de vistas a favor de postergar o resultado desse julgamento, a menos que haja uma pressão externa muito forte, porque a gente percebe que não há uma alternativa, nem mesmo dos partidos que hoje estão à frente do governo com relação à sucessão do presidente Michel Temer. Via indireta no Congresso não tem consenso, o processo de uma eventual eleição direta depende de PEC, que tramita no Senado, mas tem um longo caminho ainda a ser percorrido. O certo é que hoje, se você levar em conta o que declarou na semana passada o ministro Gilmar Mendes, o presidente do TSE, ele foi bem claro na sua fala. Hoje, inclusive, está muito comum isso, não sei nem se é bom para a justiça. Os magistrados falam assim, dão entrevistas. Comentam abertamente. Fora, não estão nem aí mais. Ontem o ministro Barroso falou em São Paulo num evento, condenando a corrupção, não sei o que, parecia um deputado, um senador, um ministro do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, mas essa situação, o ministro Gilmar Mendes foi bem claro. O TSE não é instrumento para solucionar crise na economia e na política. O TSE vai se mirar no direito, no mérito da ação que está sendo objeto do julgamento. Ou seja, uma declaração dessa, ele deixou claro que o pedido de vistas, por exemplo, será absolutamente normal e previsível até. Mas o melhor mesmo é aguardar. Hoje, as atenções estarão voltadas às 19 horas para o plenário do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília para acompanhar esse julgamento. Lembrando que serão 4 sessões, né, Elivaldo? Começa hoje às 19, outra amanhã às 9 horas da manhã e na quinta-feira, 9 da manhã e 19 horas para se ter um desfecho. Exatamente. A menos que hoje já comece, por exemplo, os votos. O primeiro a votar é o relator Herman Benjamin. Aí depois segue, os 7 ministros serão chamados a votar. A menos que um próximo, o segundo a você votar, já peça vistas. Aí pronto, cancela ali mesmo. Estanca, né? Estanca ali mesmo. Estanca ali mesmo. E lembrando também que, independente do resultado, vai caber recurso e o presidente não vai mudar da noite para o dia. Exatamente. Aliás, a própria decisão
vai definir que instrumento vai ser colocado. Por exemplo, se for para a cassação da chapa inteira, então a própria decisão vai determinar lá o que vai ser feito. Se vai ser feita a eleição segundo a norma que já existe no TSE, que é eleição direta, lá, igual tem lá no Amazonas hoje. O Amazonas está em campanha eleitoral. Pode muito bem ficar inelegível, mas não perder o mandato também. Pode ser uma decisão, pode ser uma decisão. Tudo pode acontecer. Aí, inclusive, essa situação aí dos recursos. Os recursos lá mesmo no TSE, que são os embargos de declaração, e depois no Supremo Tribunal Federal, já que é uma matéria também que está relacionada a questões constitucionais. Então, não é assim, hoje decide, amanhã, se for cassado, o presidente já está de volta para São Paulo. Não é bem assim. A situação exige muita atenção, uma expectativa muito grande, mas várias possibilidades. Ok, Elivaldo, vamos para o plano local. O governo do estado ele segue na busca por fontes de recursos para manter o orçamento equilibrado e não chegar, por exemplo, a atrasar folhas de pagamento aqui no estado do Piauí. Tiago, hoje o secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, está no Rio de Janeiro, lá na direção do BNDES. Ele foi tratar exatamente de decisões já tomadas no âmbito federal, de alongar a dívida dos estados e outras questões relacionadas a operações de crédito. Preocupado exatamente com aportes de recursos externos para o Piauí seguir o seu cronograma, por exemplo, de investimentos, já que o que chega hoje da arrecadação própria e do FPE dá mal para custear a máquina, ou seja, pagar pessoal, fornecedores, administrar as secretarias, as coordenadorias e também tapar um pouco o rombo da Previdência, que é em torno de 80 milhões por mês. Mas Rafael Fonteles, o secretário de Fazenda, também garante que o Piauí não está assim tão com a corda no pescoço com relação aos empréstimos. E esclareceu, o Estado ainda tem um longo caminho a percorrer até chegar ao nível máximo de tolerância ou de impedir que possa contrair novos financiamentos. O Tesouro não tem condição de arcar com esse volume de investimentos necessários para a nossa sociedade. Então, as operações de crédito é a solução encontrada já há mais de 10 anos por todos os governos que passaram. Então, isso tem que ser colocado de forma clara para a população. Você não está endividando as gerações futuras, pelo contrário, nós estamos no menor nível de endividamento da história. Então, é uma coisa planejada e feita. A questão é que o Tesouro sozinho não teria condições, ele já está ocupado, digamos assim, com as despesas obrigatórias. Quais são elas? Folha de pagamento dos servidores da ativa e da inativos, e o custeio essencial, notadamente saúde, segurança e educação. Se quer também ter possibilidade de investir e não apenas pagar as contas. Exatamente. O governo não pode se mirar apenas, apesar de ser importante, pagar o pessoal em dia. É um prejuízo enorme atrasar a folha de pessoal. Ninguém deseja isso. Inclusive, o secretário disse que o risco é ou seja, um risco pequeno. Existe porque existe em qualquer lugar do mundo. Mas o risco ainda é tolerável, é pequeno, mas existe o risco. E ninguém deseja. Agora, a economia, as finanças de um governo estadual não pode ficar apenas limitada a pagamento de pessoal e custear a parte básica da básica. É preciso investir, principalmente num estado como o nosso, ainda muito carente de obras estruturantes que possam contribuir de modo mais direto e incisivo para o desenvolvimento socioeconômico. Vamos à última, Elivaldo? Tiago, na próxima segunda-feira está marcada a disputa para a formação da lista tríplice, que vai eleger o Procurador-Geral de Justiça do Piauí, ou seja, o chefe do Ministério Público Estadual. 8 candidatos, a maioria promotores, disputam um lugar nessa lista tríplice. Escolhidos os três primeiros da lista, essa lista é encaminhada ao Palácio de Karnak para o governador Wellington Dias escolher qual deles ele vai indicar para comandar o Ministério Público nos próximos 3 anos. Não necessariamente o mais votado é escolhido. Inclusive o atual Procurador-Geral de Justiça, o promotor, Cleandro Moura, ele foi o 3º colocado. O governador Wellington Dias ele até surpreendeu quando o indicou. Bom, agora a situação é outra, é completamente diferente. É uma nova disputa, é uma nova formação da lista, será formada a primeira batalha e a segunda junto ao Palácio de Karnak para a escolha do novo Procurador-Geral. Ver quem é o mais articulado, né, para chegar ao comando do Ministério Público. Aliás, tinha até uma tradição no passado. O próprio governador Wellington já escolheu vários procuradores, sempre o primeiro da lista, né? Uhum. Mas aí... Essa surpresa aí nessa última vez. Mas cabe ao governador, não tem nada, não. O governador que escolhe o seu livre... O ato privativo dele. Privativo dele, exatamente. Muito obrigado, Elivaldo, pelas informações. Um bom dia para você, bom trabalho. Pois é, Tiago, até mais tarde no Jornal do Piauí com mais informações da política desta terça-feira. A gente se encontra amanhã aqui no Notícia.